Olha, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje a gente vai desvendar uma das tecnologias de inteligência artificial mais impressionantes que existem: as redes neurais convolucionais, ou, para facilitar, as CNNs. É basicamente a tecnologia que está ensinando as máquinas a enxergar. E sério, ela está em todo lugar. Pensa só num carro autônomo, daqueles que dirigem sozinho, sabe? Ele tá lá, numa rua super movimentada, precisa identificar gente atravessando, outros carros, semáforos, e tudo isso na hora, em tempo real. Pois é, essa visão quase sobre-humana, quem tá por trás são as CNNs. Quer ver outra coisa? O reconhecimento facial do nosso celular, que desbloqueia o aparelho só de olhar para ele. Essa capacidade, de achar um rosto específico no meio de bilhões. É de novo uma CNN trabalhando. Uma tecnologia que a gente usa todo santo dia. E não para por aí, no que é só prático. A tecnologia invade até o mundo da criatividade. Sabe aquelas artes incríveis geradas por inteligência artificial? Aquelas que imitam o estilo de um Van Gogh ou criam os mundos fantásticos do absoluto zero? Exatamente. São as CNNs que estão lá analisando e recriando esses estilos todos. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta, né? Não é mágica, é uma mistura fascinante de biologia com computação. Mas como é que uma máquina aprende a sair de um monte de pixels para de fato reconhecer um rosto, uma obra de arte? Bom, para entender como as máquinas veem, a gente precisa primeiro olhar para dentro da nossa própria cabeça, para o nosso cérebro. A inspiração para essa tecnologia toda, essa revolução, não veio de um computador, não. Veio da biologia. Tudo isso começa lá atrás, nos anos 50, 60, com uma descoberta simplesmente genial de dois neurocientistas, Hubel e Wiesel. Eles estavam estudando o cérebro de gatos e notaram uma coisa muito doida. Alguns neurônios só acendiam, só reagiam a padrões bem simples, tipo uma linha na vertical. Aí outros neurônios, um pouco mais para frente no cérebro, juntavam esses sinais para detectar formas mais complexas. Essa foi a grande sacada, perceber que o cérebro processa o que a gente vê numa hierarquia, sabe? Do mais simples para o mais complexo. E essa é a analogia perfeita para uma CNN. Ela basicamente imita esse processo. As primeiras camadas da rede, elas são como aquelas células mais simples do cérebro, aprendendo a detectar coisinhas básicas, tipo bordas, cantos, cores. Já as camadas mais lá no fundo, mais profundas, agem como as células complexas, juntando tudo isso para reconhecer partes de objetos e, lá no final do processo, o objeto inteiro. Ok, beleza. Então a CNN é construída em camadas, igualzinho ao cérebro. Mas qual é o mecanismo por trás disso? Como é que ela, na prática, olha para uma imagem e acha essas bordas e formas todas? A ferramenta principal para isso é uma coisa chamada filtro, ou kernel, se preferir o termo técnico. Pensa nesse filtro como se fosse uma lupa especializada. Uma lupa que pode ser ajustada para procurar só por linhas verticais. Aí você pega outra que procura cantos arredondados. Uma terceira que caça uma mancha de cor vermelha. A rede neural tem, literalmente, milhares dessas lupas especializadas. E o processo que usa esses filtros se chama convolução. Tenta imaginar a cena. A rede pega um filtro desses, vamos dizer o detector de bordas, e vai deslizando ele por cada pedacinho da imagem, de cima para baixo, da esquerda para a direita, sem pular nada. E a cada paradinha, ela se pergunta: epa, isso aqui parece uma borda? O resultado de toda essa varredura é um novo mapa, que a gente chama de mapa de ativação. É como se ele acendesse uma luzinha em todos os lugares onde a rede achou aquilo que estava procurando. E é aqui que a coisa fica poderosa de verdade. Uma camada da rede não usa um filtro só. Não, ela usa dezenas, às vezes centenas deles, todos ao mesmo tempo. Um procurando borda vertical, outro horizontal, um para textura, outro para curvas. Cada filtro desses gera o seu próprio mapa. E quando você junta tudo isso, o resultado é uma visão super rica, multidimensional da imagem. Beleza, então a gente já entendeu que a primeira camada encontra as bordas. Mas como é que a gente sai de um simples mapa de bordas para conseguir, de fato, reconhecer um rosto? Bom, é aí que a mágica de empilhar as camadas acontece. Funciona mais ou menos como uma linha de montagem, só que de percepção. Imagina assim, a primeira camada entrega um mapa de bordas para a segunda. A segunda camada olha para aquilo e pensa: opa, peraí, um monte de bordas juntas aqui formam um canto, e ali uma textura. Aí ela passa esse mapa novo de cantos e texturas para a camada seguinte. A próxima camada junta tudo isso e consegue achar um olho, um nariz, e assim vai camada após camada, a coisa vai ficando mais e mais complexa, até que lá na ponta a rede consegue dizer: ok, isso aqui é um rosto.
E essa, para mim, é a parte mais incrível de todas. Ninguém chega lá e programa a rede para procurar por olhos ou narizes. Ninguém faz isso. Ela aprende toda essa hierarquia sozinha. Como? Simplesmente analisando milhões e milhões de imagens de exemplo. É um processo de descoberta, não de programação. Muito, mas muito parecido com o jeito que o nosso cérebro aprende a enxergar o mundo. Tá, a tecnologia é genial, a gente já entendeu. Mas e daí? O que isso significa pra gente, no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada no impacto das CNNs no mundo real, fora da teoria. Olha, o impacto vai muito, mas muito além de carros e celulares. A maior área de aplicação hoje, por exemplo, é na saúde. As CNN estão lá, analisando exames de imagem para achar doenças com uma precisão que às vezes é até maior que a de um especialista humano. Pensa nisso. Na ciência, elas ajudam a classificar galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância. O alcance disso é gigante. E os exemplos são de cair o queixo, de verdade. Na medicina, estão literalmente salvando vidas. Nos games, aquela IA famosa da DeepMind usou CNNs para enxergar o tabuleiro e simplesmente detonar o campeão mundial de Go. Na acessibilidade, elas dão olhos para pessoas com deficiência visual, descrevendo o que está acontecendo numa foto. E na arte, como a gente já viu, elas estão criando estilos visuais que nunca existiram antes. E a evolução disso foi coisa de cinema. Pensa que nos anos 90, um dos primeiríssimos sucessos das CNNs foi reconhecer números de CEP escritos à mão, para ajudar os correios. Hoje, a mesmíssima arquitetura, a ideia fundamental, está por trás da tecnologia que pilota um carro. É um salto absurdo em pouquíssimo tempo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Hoje, as máquinas conseguem identificar objetos com uma precisão incrível. Elas olham e dizem, isso é um gato. Mas, e quando elas começarem não só a ver, mas a entender o que estão vendo? Quando elas não só rotularem a imagem como gato, mas entenderem o contexto, a emoção, a história por trás daquela imagem? Essa passagem do simples reconhecimento para uma compreensão de verdade, essa com certeza é a próxima grande fronteira da inteligência artificial.